Renovo o meu bom dia a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja a envolver a todos nós. E é com uma alegria muito grande que aqui nós nos reencontramos para estudarmos um pouco mais sobre esse tema, a caridade material e a caridade moral, essas pelas quais nós sempre estamos a refletir o que elas significam em nossa caminhada terrena, mas também com certeza em nossa caminhada espiritual, a nossa verdadeira vida, a vida do Espírito. E não teria como iniciar esse tema sem lembrar da carta segundo São Paulo, fala-nos sobre a caridade. E ela nos diz assim: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso tem valor. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem todas as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Então, Paulo foi muito feliz, muito intuído, quando fez esse texto, que diríamos assim, que até como se fosse um poema aos nossos ouvidos, aos nossos corações. E ninguém, como ele, escreveu com tanta compreensão e com tanta sublimidade sobre a caridade. Se tivéssemos essas palavras sempre em nossas mentes, em nossos corações, seríamos muito melhores do que somos, pois estaríamos sendo constantemente estimulados ao exercício da caridade. Mas, na verdade, se nós fizermos uma viagem ao passado de nossas vidas, não somente de outras encarnações, mas até dessa, aqui no plano terreno, cada um de nós, pode refletir e encontrar nessa nossa caminhada um passo à frente. Muitas coisas que nós não fizemos no passado, hoje nós já conseguimos fazer. Nem que seja uma semente plantada, mas nós já nos modificamos. Mesmo ainda com os nossos erros, com as nossas imperfeições, nós não devemos nos comparar como éramos desse passado tão presente ainda em nossas vidas. Algo na nossa vida fez com que nós mudássemos esses sentimentos, esses pensamentos. Nós notamos muito isso quando acontecem
essas chamadas tragédias, né, no nosso país, em outros países, quantas pessoas se movimentam em prol dessas pessoas mais necessitadas, seja na parte material, seja na parte espiritual, seja na parte moral. Quantos se movimentam para arrecadar roupas, comidas? Às vezes se faz necessário essa destruição para que haja a transformação. E nós devemos notar que a verdadeira transformação acontece dentro de cada um de nós, como espíritos imortais que somos, como espíritos que estamos a cada dia buscando essa evolução interior. E ele mostra, no sentido global e verdadeiro, de possuir, de ser, de tê-la em si, em seu íntimo. Então é uma coisa que nós devemos cultivar em nosso interior. E essas palavras de Paulo nos trazem isso, que se tudo aquilo que eu fizer ao outro, ou a mim mesmo, se eu não tiver amor, de nada vale. O que serve para nós entregarmos algo, né, através da caridade, chamada caridade, mas sem aquele amor, sem ter a vontade de fazer, de executar. Com certeza não terá o valor que Jesus, que Deus espera de cada um de nós. Sem ela, todas as conquistas espirituais e materiais se representam efeitos de trabalho e esforço no progresso, que elevam os espíritos até a espiritualidade maior de luz, a planos mais elevados, porque sem o amor, sem a caridade, os espíritos imortais não conseguem transcender acima da vida material, não superam as atrações da matéria, não vencem seus limites provisórios de espíritos imperfeitos, permanecendo assim na inferioridade espiritual àquele a quem não dispõe a serviço do próximo. É o sentimento do amor na caridade que faz com que o espírito transcenda a todas as supostas limitações que a imperfeição lhe dá, fazendo-o subir a escada da evolução, que lhe permitirá dizer, como Jesus: eu e o Pai somos um só. Porque então viverá onde estiver as leis divinas, assim como Jesus as evidenciou no seu viver na terra. Então Jesus veio para nos trazer esses exemplos, e não que não sofreu, né? Sofreu de várias maneiras, mas trouxe para nós o maior exemplo, que é o de servir com amor. Tudo isso a caridade estimula, porque é esse sentimento, esse estado de espírito que direciona, que indica ao homem e à humanidade o uso no bem de todas as conquistas da inteligência. É esse estado de ser caridoso para com o próximo que faz com que o bem geral esteja acima dos bens particulares, individuais e de grupos. São Paulo também coloca, assim sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre, e por quem depende de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. A caridade material consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova momentânea da pobreza material. É dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais
daqueles que a sofrem. Então, muitas pessoas sabem, aqui da casa, que temos na terça-feira o Departamento de Assistência e Promoção Social Arimiles. Mas muitas pessoas têm a ideia que somente é feito a sopa, né, o sopão que a gente chama, e nada mais. E que saem aqui alimentadas somente do corpo físico, né, as necessidades que o corpo físico necessita. Assim como tem o bazar também. Mas não, tem a leitura do Evangelho para eles, tem a prece que vem trazer o bálsamo também de luz, tem uma mensagem do livro Gotas de Esperança, tem a conversa fraterna, se assim for necessário, para aquelas pessoas que não chegam somente com as necessidades materiais, mas também com as necessidades. Tem os cursos aos quais as voluntárias ensinam essas pessoas a fazerem algo material, o trabalho material. Então todos sintam-se convidados a estarem conosco para visitar essa casa nas terças-feiras. A partir das 9 horas da manhã já tem as voluntárias, mas a partir das 13 horas já tem os nossos irmãos moradores de rua que vêm até essa casa tomar essa sopa e receber também esse pão espiritual. Eu digo isso não bem sendo como uma propaganda do que é feito, mas para falar a todos vocês o que acontece nas terças-feiras nesse departamento assistencial. Porque quando nós fazemos as campanhas, como a campanha do cobertor e tantas outras campanhas, as roupas que chegam para o bazar, os brinquedos para as crianças que são entregues no Natal, muitas pessoas não sabem como ocorre, né? Que disciplina tem tudo isso, que organização tem isso. Então é para que todos fiquem sabendo onde está sendo colocado essas doações que todos vocês fazem. E só isso, a gente consegue fazer isso através da ajuda de todos vocês. Mas sabemos que juntamente com essas coisas materiais que aqui são entregues, na certeza de cada um vem uma energia positiva disso. Porque quando a pessoa sabe, quando é por uma boa causa, juntamente com aquelas coisas materiais, vem a energia positiva de cada um. Então era isso que eu queria dizer. E aí está também o nosso jantar beneficente, já tem os cartões da secretaria da nossa casa, em prol a esse departamento que vem auxiliar a compra desses materiais. Algumas coisas são doadas, como os ingredientes, as verduras, os legumes para essa sopa, mas muitas coisas são compradas para que elas possam fazer esses cursos. Então esse dinheiro que é feito esse jantar beneficente é com esse objetivo. E mais do que isso, é uma confraternização entre todos nós que muitas vezes não conseguimos conversar, nos conhecermos mais. Lá também temos essa oportunidade. E quando nós colocamos no Facebook do Lar Espírita, ou até no nosso individual, fazendo a campanha dos cobertores, ou sobre as palestras, e também fazemos um agradecimento nesses sites, né? O Clóvis está sempre também nos ajudando a organizar essa parte, né, da internet, para que nós possamos também agradecer a todos, de um modo geral, essa colaboração. Porque se faz necessário isso. Porque muitas vezes nós aqui somos as pessoas que entregamos, mas o mérito mesmo é daqueles que passam para nós essas coisas materiais, às quais nós somos muito gratos. E agora nós falaremos um pouco sobre a beneficência. É a caridade e amor. É o essencial de todas as virtudes.
Então a gente chama de BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então nós veremos o que é esse BIP. Quando eu lembro que eu leio, né, sobre o BIP, ou a gente conversa, eu lembro de uma amiga que ela sempre fala que a gente aprendeu num estudo que o BIP deve ter uma lâmpada vermelha da nossa consciência. E quando nós saímos fora do prumo, essa lâmpada vermelha ela acende, né? E ela diz assim para mim: Cris, a minha às vezes está queimada, de tanto que eu preciso usar o BIP. Eu disse: pois a minha está sempre em manutenção, que está sempre precisando ter ali, né, ligando ao BIP. Mas é uma coisa que faz com que a gente pense, e se a gente errou, quando a gente vai errar de novo, a gente lembra que não deve errar. Lembremos a sensação de bem-estar que experimentamos quando agimos com caridade. Os maiores momentos de felicidade, muitas vezes, assim são experimentados. Caritas coloca a caridade como objetivo a ser seguido pelo homem na terra. Lembra dos irmãos cujas mesas não têm alimento, carecem de vestuário e de dignidade, que lhes fora negada juntamente com o direito de ganhar o seu pão. Tantas são as formas de ajudar. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Saber calar, se fazer de surdo quando for escarnecido ou zombado, não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Então, será que a caridade moral é bem mais fácil que a caridade material? Com certeza não, né? Se nós temos um agasalho que nós não usamos mais, um sapato que não queiramos mais, é muito fácil nós fazermos aquela limpeza dentro do nosso guarda-roupa e doarmos. É útil? Claro que é útil, com certeza. Mas essa parte moral é bem mais difícil. Porque o dia a dia faz com que nós estejamos vivenciando a prova dos nossos sentimentos. E sempre tem algo que vem para às vezes nos irritarmos, né? Ou nós mesmos com os nossos próprios erros nos analisarmos e muitas vezes até nos sentimos culpados daquela palavra que dizemos. Mas o importante é nós tentarmos não errarmos mais. Então, a caridade material, com certeza, é a mais fácil. Mas a caridade moral é necessária para a nossa própria evolução espiritual e, com certeza, de nossos irmãos. E a origem da caridade está sentada nos costumes e nos atos de Jesus. Antes de sua vinda, as mães vendiam seus filhos, os velhos eram abandonados em praça pública, a mulher tratada como escrava. Com a sua presença, um novo clarão apareceu, pois os seus exemplos de obediência ao Pai mudaram a mentalidade da humanidade e fizeram com que cada pessoa pensasse em auxiliar o seu próximo. Claro que a gente ainda hoje vê, né, o egoísmo, o nosso orgulho, às vezes ainda soa mais alto. Mas houve muita mudança sim, e haverá ainda mudança. Eu trouxe um exemplo de caridade material, mas na verdade, juntamente com essa caridade material, a caridade moral e até, digamos assim, espiritual, de Madre Teresa de Calcutá. Religiosa que não media esforços para ver os mais necessitados felizes. Chegou a dormir por 30 anos numa cadeira de madeira para cumprir uma promessa. Então, conforme a sua crença, conforme a sua religião, até hoje existe isso, né, em outras religiões, que pagam promessas, etc. Outros ficam em jejum e tal, e a gente deve respeitar isso, né? E com Madre Teresa não foi diferente. 30 anos dormindo sentada naquela cadeira para cumprir uma promessa. A penitência foi feita
em agradecimento à recuperação de sua irmã Dulcinha, que em 1955 teve uma gravidez de alto risco e poderia morrer. Aí o que ela fez nesses 30 anos, além de ficar sentada e dormindo naquela cadeira? Quando a gente lê isso, a gente pensa, nossa, né, mas que sacrifício é esse? Né, que sacrifício espiritual é esse que vai ajudar tanto? Olhem o que ela aproveitou com essa promessa que ela fez. Ela cumpriu essa promessa por 30 anos com muita dificuldade, porque tinha enfisema pulmonar. Mas, durante todo esse tempo, muitas pessoas iam lhe visitar, porque sabiam que era caridosa e queriam uma palavra amiga. E viam que não tinha cama no local. E lhe perguntavam, onde a senhora dorme? Nesta cadeira, respondia ela, sem contar que era uma promessa. Mas isso não pode ficar assim. Vou lhe doar uma cama. Ela aceitava, mas no dia da entrega, ela pedia para levar aos pobres. Assim, durante 30 anos, doou várias camas aos necessitados. Então, ela sempre dizia, né? E ela até fazia um ar assim para não contar diretamente o porquê, ela nunca contava o porquê. Né? Outras pessoas que publicaram isso após o seu desenlace. Ela sempre dizia que não, que ela dormia super bem ali, que ela tinha aquele problema e precisava dormir sentada. Não, bom, mas já que você quer dar cama, né? Então, ela aceitava, mas era para doar para outra pessoa. Então, veja que espírito é esse. E como vem comprovar, eu digo assim, né, para nós, que não se faz necessário somente ter as instruções espíritas, que sabemos que a doutrina é muito esclarecedora e consoladora, mas que não é a religião que faz a pessoa, né? É a pessoa que faz a sua religião. E ela, com esse espírito tão evoluído, assim, utilizou daquilo e lembrando ainda dos pobres materialmente falando. Em 1985, os médicos convenceram-na de quebrar a penitência, devido ao seu estado de saúde que já estava muito grave. Mas foi difícil, ela não queria. Partilhou o assessor de Memória e Cultura das Obras Sociais, Irmã Dulce, Oswaldo Gouveia, que nos conta essa história. Então, Jesus entendia a caridade não somente a esmola material, mas sim a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a gente deve lembrar que o que é realmente o perdão? Porque às vezes a gente diz, eu perdoei, mas ainda nós guardamos aquele sentimento, aquela mágoa, e com certeza isso é um trabalho interior. Ninguém vai conseguir tirar isso de nós. Mas uma coisa que nós devemos lembrar é que, quando nós não desejamos o mal ao outro, nós já estamos um passo desse verdadeiro perdão, que é de não desejar o mal e de, pelo contrário, se lembrarmos daqueles que nos ofenderam ou que nós ofendemos e mandar uma prece, enviar uma prece através dos nossos pensamentos, para que tudo isso se modifique na nossa psicosfera mental e nossa psicosfera espiritual. Então, ajudemos sim aqueles que mais necessitam na parte material, que sabemos são necessitados e passam por esse momento de dificuldade. Mas lembremos, mais do que isso, de auxiliarmos aqueles que passam pelo nosso caminho, que encontram-se conosco nessa caminhada evolutiva aqui no plano terreno. E agora eu peço ao Clóvis, só mais uns minutinhos, eu trouxe um vídeo, que pode ser que alguém já conheça ele, mas ele mostra realmente para nós, para quem nós entregamos essas coisas materiais ou essa parte moral que Jesus espera de cada um de nós. E assim com o vídeo terminando,
eu desejar também vou sentar ali, assistir. E eu agradeço pela atenção e que a paz e o amor de Jesus esteja conosco a cada dia e nos ajudando a sermos bem melhores. Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez, pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri, vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango, eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse, meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração.